Profeta Isaías, capítulo de número 6, do verso 1 ao verso 8. Me acompanha aí na Bíblia. Isaías, capítulo 6, verso de número 1 ao número 8. Diz assim a palavra do rei: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Nos meus olhos vi o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queria falar nessa noite sobre a morte de um rei chamado de um profeta. A morte de um rei chamado de um profeta. Interessante que o profeta faz questão de dizer: no ano da morte do rei Uzias. Tem muitas pessoas que só conhecem Uzias aqui. Tem muitos pregadores que usam até um tema: Uzias tem que morrer para que Isaías possa ver a glória de Deus. Isso é antibíblico. Tem nada disso no texto. Mas quem era Uzias? Afinal, quem era esse rei? É interessante que esse rei é conhecido na Bíblia por 2 nomes. Ele é chamado na Bíblia de Uzias e ele é chamado na Bíblia de Azarias. É interessante que esses 2 nomes têm um significado fenomenal. Alguns comentaristas, alguns teólogos vão dizer que o moto, o lema do reinado deste homem era esse, porque o nome Uzias significa Jeová é minha força, e o nome Azarias significa Jeová me tem ajudado. Então alguns comentaristas e alguns teólogos vão dizer que esse era o moto, esse era o lema do reinado de Azarias ou do reinado de Uzias. Mas quem era esse rei? Era o 10º rei de Judá. Foi um dos melhores reis depois da morte de Salomão. Foi um dos reis que mais reinou em Judá, aproximadamente 52 anos. Esse homem esteve sentado no trono de Judá. Deus foi com este homem de tal maneira que o cronista vai falar quem era Uzias. Segundo o livro de Crônicas, se depois você quiser conferir isso, capítulo de número 26, a partir do verso 3, vai contar a história de Azarias ou vai contar a história de Uzias. Começou a reinar com 16 anos de idade. 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias. E é interessante que o nome da mãe desse rei tem tudo a ver com ele, porque o nome da mãe, Jecolias, quer dizer Deus é capaz. Ele pode fazer. Ele tem condição de fazer. Quando nós olhamos para o verso de número 4 do capítulo 26 de 2 Crônica, a gente vai perceber por que esse rei prosperou. A Bíblia vai dizer: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera seu pai Amazias. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar.
saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, quebrou o muro de Jaminé, quebrou o muro de Asdod, edificou a cidade no território de Asdod entre os filisteus. Deus os ajudou contra os filisteus, contra os arábios, contra os que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os meunitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torre em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e a fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muita cisterna, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, tinha vinhateiro nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saía a guerra em tropa, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600 homens. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que fazia a guerra com um grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Preparou-lhe Uzias para todo o exército escudo, lanças, capacetes, couraça, arcos, até fundas para tirar pedras. É chamado de catapulta batista. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, perito, destinada para torres e canto das muralhas, para tirar as flechas e grande pedra. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Se tivesse acabado aqui a história dele, quem dera se tivesse acabado aqui o que o cronista escreveu sobre esse homem, mas não acabou. Infelizmente o cronista continua falando. Se tivesse terminado aqui no versículo de número 15, seria uma bênção, mas o cronista não para por aqui. Prestou atenção quem era este homem? Nem Davi no seu reinado teve capacidade de fabricar armas bélicas como este homem teve capacidade de fabricar. Deus deu conhecimento de engenharia mecânica para este homem no seu tempo. Ele vai fazer agora tipos de catapultas que conseguia lançar pedras e conseguia lançar várias flechas e várias lanças ao mesmo tempo. Olha o exército que Deus deu para este homem. Olha como este homem prosperou e reconquistou as terras que os filisteus haviam tomado de Israel. Mas infelizmente o versículo 16 nos entristece. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o coração para a sua própria ruína. Provérbio 16:18 está escrito que o orgulho, a altivez precede a queda. Tem pessoas que usam Deus apenas como trampolim para alcançar alguma coisa na vida material e financeira. Tem pessoas que só procuram Deus quando chega ao vestibular, porque precisa passar bem na prova, porque precisa de pontuar na prova para cursar uma faculdade, mas quando chega na faculdade esquece de Deus. Tem pessoas que só procuram Deus quando o casamento está esfacelado, mas quando Deus arranja tudo, porque Ele é restaurador de aliança, esquecemos de Deus. Tem pessoas que só procuram Deus quando a porta de emprego está fechada e ele não consegue emprego em lugar nenhum. Ele entra por uma porta e começa a clamar a Deus, e Deus abre a porta, mas quando a porta é aberta, ele vira as costas para Deus. Tem pessoas que só procuram Deus quando a enfermidade bate a porta, que os médicos dizem não tem mais jeito, que a morfina já não faz mais efeito nas dores. Então ele procura Deus, e quando Deus, pela sua bondade e misericórdia, entra em ação e cura, ele não quer saber mais de Deus. Foi o caso de Uzias. Verso 16: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor. Qual foi a transgressão que Uzias cometeu?
Ele achou pouco que Deus havia feito no seu reinado. Então ele colocou no coração que poderia também exercer a função de sacerdote. Caiu no mesmo pecado de Saul. Caiu no mesmo erro de Saul. Ele vai entrar agora no templo para oferecer incenso, que somente o sacerdote poderia oferecer incenso. E o problema é que ele não está usando um turigo, ele vai direto no altar de incenso. Somente o sacerdote podia caminhar diante do altar de incenso. O sacerdote Azarias, diz a Bíblia agora, que com 80 sacerdotes vai se opor contra Uzias. E vai dizer para ele: a ti não compete queimar incenso, Uzias. Só que o orgulho já tinha inflamado o coração deste homem. Já que a altivez já tinha tomado conta da alma desse homem, ele vai se opor ao sacerdote. Ele vai peitar os sacerdotes. E a Bíblia vai dizer que Deus vai ferir ele na testa. A Bíblia vai dizer que Deus vai ferir ele na testa. Verso 19 do capítulo 26, 2 Crônica. Vai ferir ele na testa. E a lepra vai começar a brotar na testa. E ele vai ter que viver agora arredio. Quem vai está agora governando junto com ele é o seu filho Jotão. É esse rei que Isaías começa a dizer no versículo 1 do capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias. Eu fiz esse preâmbulo para você entender quem é Uzias, porque muitos cristãos só conhecem Uzias aqui. Isaías começa no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor. Estou falando de um rei que depois de Davi, que depois de Salomão, foi o melhor rei que Judá já teve. Estou falando de um homem que Deus o abençoou de tal maneira que a sua fama chegou no Eufrates e chegou nas portas do Egito. Estou falando de um rei que os cristãos tremiam diante do seu exército. Assim, o país estava em comoção. O país estava em comoção. Não era qualquer rei que havia morrido, era Uzias. Não era qualquer rei que havia morrido, era Azarias. O país estava em comoção. Imagina como Judá estava em polvorosa, se perguntando: e agora, o que será de Judá? Imagina o povo andando cabisbaixo, vestido de saco, batendo no peito, se lamentando pela morte de Uzias. Eu me lembro, eu era criança, mas ainda me lembro. O ano era 1985. O dia era 21 de abril, quando as emissoras de TV anunciaram a morte de Tancredo de Almeida Neves. O bairro que nós morávamos entrou em polvorosa, aproximadamente madrugada, não sei se era aproximadamente 1 ou 2 horas da manhã, as pessoas saíam gritando na rua: Tancredo Neves acabou de falecer. Parecia loucura, porque muitos acreditavam que ele seria um excelente presidente. Mas eu estou falando de alguém que já estava no trono há 52 anos. Alguém que através dele Deus havia dado vitória. Alguém que através dele Deus havia trazido sucesso para Judá. Agora ele está sepultado. E é nesse momento em que o país está passando por uma recessão é que Isaías entra no templo.
Quer resposta para as suas perguntas? Entra no templo. Quer resposta para os seus dilemas? Entra no templo. Quando eu estou falando de entrar no templo, eu me lembro do cantor e compositor Asaf, no Salmo 73, quando ele entra em uma crise espiritual e existencial. Ele começa a questionar com Deus, porque ele começa a sentir inveja das pessoas mundanas se enriquecendo e ele servindo a Deus e sendo pobre. Ele entra em uma crise espiritual e ele vai conversando com Deus e ele chega quase desviado, mas quando chega no verso 17 ele vai dizer: até que eu entrei no santuário de Deus, e ali eu atinei para o fim deles. Que resposta para as suas perguntas? Sem respostas, entra no santuário de Deus. Foi o que Isaías vai fazer. Foi o que Isaías vai fazer. A cidade, o país está em polvorosa, o país está cabisbaixo, o trono do país está vazio, e ele entra no templo agora. E quando ele entra no templo, ele vai ter a sua primeira visão. Quando ele entra no templo, ele vai ter a sua primeira visão. Ele começa assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito, as abas das suas vestes, enchiam o templo. Deus é transcendental. A sua face estava diante dos serafins, mas as abas do seu vestido estavam dentro do templo em Jerusalém. Vou repetir: Deus é transcendental, Ele não está preso em tempo e espaço. A sua face estava diante dos serafins, mas as abas do seu vestido estavam enchendo o templo. A visão que Isaías vai ter é fenomenal. O que Deus estava mostrando para ele é o seguinte: ei, Isaías, pode o trono de Judá estar vazio, mas o trono do universo ainda tem alguém sentado sobre ele. Sabe por que eu não me preocupo com o que está acontecendo no Brasil? Porque o dono do universo está sentado no trono ainda. Sabe por que às vezes a gente preocupa com isso? É porque a gente deixa de ler Bíblia para ouvir notícia. Porque se eu lesse mais a Bíblia antes de ver notícia, eu sabia que quem está no trono é o Senhor, e Ele permite o que Ele quer até o momento que Ele quer. A gente vê isso até o dia que Ele quis que a pandemia continuasse, ela continuou. O dia que Ele quis botar um basta, ela parou. O problema é que nós damos mais vazão às redes sociais, a TV, os jornais, as revistas, os blogs, do que a palavra de Deus. Porque a partir do momento que eu examino a palavra de Deus, eu vou entender que o que está acontecendo não é porque o trono celestial está vazio, é porque é permissão de Deus. O que Isaías vai ver agora é o seguinte: tem alguém sentado no trono do universo. Fica tranquilo, Isaías. Tem alguém sentado no trono do universo. Você já reparou que a gente confia mais nas notícias do que naquele que está sentado no universo? Já reparou isso? Que a gente confia mais nas notícias do que naquele que está sentado no universo? É esse mesmo profeta que vai dizer que ele está assentado sobre o globo da terra. E quando ele olha para baixo, ele vê os seres humanos como vermes. É a primeira visão que este homem está contemplando em um ano de recessão, em um momento em que eles perderam um dos melhores reis de Israel. Deus permite, o impulsiona que ele entra no templo, e lá Deus vai mostrar para ele a sua glória. Versículo de número 2. Ele vai dizer que serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriu o rosto,
com duas asas cobrindo o rosto, mostrando para mim e para você que nós não somos dignos de estar na presença dele, é graça, é misericórdia, cobrindo o rosto, com duas cobriu o rosto, mostrando para mim e para você que nós não somos dignos de contemplar a sua santidade, é por isso que eles cobrem o rosto, com duas cobrindo os pés, mostrando que na presença dele eu preciso ter reverência, e com duas voava, mostrando para Isaías que ele estava pronto para exercer a função a qualquer momento que aquele que estava sentado no trono ordenasse para eles, e com velocidade. Só que eles não estavam calados, eles estavam bradando: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. A voz, o coro, o tríplice santo era tão tremendo que Isaías vai dizer que as bases do limiar se moveram com a voz daqueles que clamavam, e a casa começou a encher de fumaça. Essa fumaça aqui é sinal da glória de Deus, é a Shekinah de Deus que se manifestava lá no templo, é a Shekinah de Deus que se manifestava lá quando Israel estava caminhando para a terra prometida. É essa fumaça que está enchendo a casa agora, mostrando que a presença de Deus era real ali. Essa era a visão angelical que este homem, em um momento de crise, em um momento de tristeza, em um momento de amargura, em um momento de indecisão, de incompreensão, de perguntas sem resposta, ele está contemplando. É a primeira visão que Isaías teve. A segunda visão que esse homem vai ter está no versículo de número 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habitualmente um povo de impuros lábios. Meus olhos viram quem? Viram o rei. Peraí, mas o rei não havia acabado de morrer? O rei não estava morto naquele ano? Como é que Isaías está vendo o rei? Mas preste atenção que o rei que ele diz que morreu é rei com R minúsculo. E o rei que ele está vendo agora é rei com R maiúsculo. Há muita diferença. Há muita diferença. Há muita diferença. É o que está escrito na sua coxa. Diz a Bíblia no livro de Apocalipse: é Lord, the Lord, é King of the Kings, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que o R está maiúsculo aqui, porque não é um rei comum. Então ele está dizendo: ai de mim. Mas espera aí, por que ele está dizendo que é homem de lábios impuros? Se você examinar o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5, você vai ver esse homem sendo usado por Deus. Parece que está havendo uma incoerência aqui da parte dele, porque ele está dizendo: eu sou homem de lábios impuros, mas no capítulo 1 até o capítulo 5 ele está profetizando já. Parece que não é o mesmo Isaías do capítulo 1 até o capítulo 5. É porque quando eu me aproximo da santidade de Deus, eu reconheço quem eu sou. Por mais que Ele me usa, por mais que Ele te usa, quando você se aproxima cada dia mais da presença dEle, você vai aprendendo quem é você, em detrimento à santidade dEle. É por isso, no capítulo 1 até o capítulo 5, ele está dizendo: ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai daquele, porque ele ainda não tinha contemplado verdadeiramente a santidade de Deus e não tinha visto verdadeiramente quem Deus é. Mas quando ele vê verdadeiramente quem Deus é, e o serafim dizendo: ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo e ele é santo. Quando ele contempla e quando ele ouve esse tríplice santo, ele percebe quem verdadeiramente ele era.
Quer saber quem você é? Então se aproxime mais da santidade de Deus. Porque cada vez que você se aproximar da santidade de Deus, mais você vai se considerar um nada. É a segunda visão que ele está tendo agora. Ele está tendo um introspecto agora, e ele está entendendo quem ele é. É a visão da sua própria pecaminosidade. A gente só diz que é alguma coisa enquanto não se depara com a santidade de Deus. A gente só diz que é alguma coisa enquanto nós não deparamos com a santidade de Deus. Porque quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, o grito vem logo nos lábios: ai de mim, ai de mim. E olha onde ele vai falar que estava o problema. Olha onde ele vai falar que estava o problema. Aonde você precisa ser purificado? Isaías entendeu que precisava ser purificado nos lábios. Aonde você precisa ser? Ele vai dizer: ai de mim, sou perdido porque sou homem de lábios impuros. É claro que ele está falando aqui na sua totalidade. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando a gente se depara com a santidade de Deus, acontece com a gente como aconteceu com Isaías, acontece com a gente como aconteceu com Paulo, lá no capítulo 7, a partir do verso 24 de Romanos, quando ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quer saber quem você é? Você aproxime mais de Deus. Porque quanto mais eu e você se aproximar de Deus, mais nós vamos entender sobre quem nós somos de verdade. A primeira visão foi a visão magnífica e esplendorosa da Shekinah de Deus. A segunda visão foi a visão da sua própria pecaminosidade. Ele reconheceu quem ele era de verdade. Mesmo já estando em exercício na função de profeta, porque desde o versículo do capítulo 1 ele está em exercício na função de profeta, mesmo assim sendo usado por Deus, ele reconhece: eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu vou perecer porque eu sou pecador. Além de meus lábios serem impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. O Senhor diz assim. Se tem uma coisa que Deus ama em mim, você sabe o que é? Se tem uma coisa que Deus ama em mim, você, quando nós reconhecemos diante da santidade de quem nós somos. Você está pensando que Deus está preocupado se você vai pecar ou não? Ele sabe que você vai. Ele sabe que você vai. Você está pensando que Deus está procurando um homem, uma mulher, um jovem, uma moça que não peca? Ele sabe que não vai achar. Que Deus quer ver em mim e em você, quando nós erramos, temos capacidade de reconhecer o nosso erro e gritar: ai de mim, ai de mim. Mas vem a terceira visão que ele contemplou, a visão da graça de Deus. Olha o verso de número 6. Então um dos serafins voou para mim. Então um dos serafins voou para mim. Quando ele reconheceu quem ele era, um dos serafins que estava lá adorando vai sair de lá, do couro, e vai vir. Vai pegar uma tenaz, uma turquesa, daquelas que ferreiro usa para tirar ferro incandescente do braseiro, tenaz.
Ele vai pegar uma turquesa de ferreiro e vai chegar e vai tocar justamente aonde ele precisava ser tocado, na boca. Na boca. Tem áreas da minha da sua vida que precisa ser queimada. Tem áreas na minha da sua vida que precisa ser queimada. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Aqui já estava apontando para a graça redentora e merecida de Cristo no Calvário. Aqui já estava apresentando o fogo do Espírito Santo, que tem poder de queimar a minha e a sua vida, mas não nos consome, só consome aquilo que precisa ser consumido. Aqui estava representado o fogo purificador de Deus. E a terceira visão que este homem está tendo em momento de crise. A primeira visão, a visão da santidade de Deus, a visão do trono de Deus. A segunda visão é a visão da sua própria pecaminosidade, de quem ele era verdadeiramente diante da presença esplendorosa e poderosa de Deus. A terceira visão é a visão da graça de Deus. Mas vem a quarta visão. Versículo de número 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A visão da obra missionária. A visão da obra missionária. A partir do momento que eu e você contemplamos a presença de Deus, reconhecemos quem nós somos e somos purificados por Ele, estamos aptos para ganhar almas, estamos aptos para falar do seu amor, estamos aptos para resgatar perdidos. Foi a quarta visão que este homem teve, foi a visão da obra missionária. A pergunta aqui foi indireta de Deus, a pergunta aqui foi indireta de Deus para ele. Deus já sabia que enviaria era Ele mesmo, só queria ouvir dele. Só queria ouvir dele. Imagina a voz de Deus gritando na boca do universo e na boca do templo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele já estava purificado, ele já tinha contemplado a presença de Deus, ele permaneceu vivo, então ele entendeu: se ele me purificou, só me resta dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que o encontro com a presença de Deus faz em mim, faz em você. Ele não entrou lá procurando um chamado nenhum. Você pensa que ele entrou lá procurando um chamado nenhum? Ele entrou lá procurando uma resposta. Ele entrou lá procurando uma resposta. Só que Deus é um Deus que surpreende. Deus tinha muito mais para Isaías do que uma simples resposta. Eu estou no trono, profeta. E além de eu estar no trono, eu vou purificar os seus lábios. E além de eu purificar os seus lábios, eu vou comissionar você. Olha o verso de número 9 para nós orarmos. Então disse ele: vai, 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 vai. Estava apto para exercer o que Deus queria que ele exercesse. A humildade deste homem foi tanta que a Bíblia que vai dizer que ele, por 3 anos, profetizou
nu e descalço. 3 anos ele profetizou nu e descalço, para mostrar para Israel como eles estavam espiritualmente. Para mostrar para Israel como eles estavam, ou para ajudar, melhor dizendo, como eles estavam espiritualmente. Que Deus nos ajude a cada dia mais a nos aproximar dele. Porque a partir do momento que eu aproximo, eu reconheço quem eu sou. Você reconhece quem você é. E quando eu reconheço quem eu sou, e quando você reconhece quem você é, Daniel vai dizer que a ele pertence o perdoar, a mim pertence o corar de vergonha, mas a ele pertence o perdoar. Está lembrado no momento da confissão o que foi lido? Você lembra ainda o que foi lido? Provérbios 28:13. A ele pertence o perdoar, a mim pertence o corar de vergonha. Quando eu reconheço quem eu sou, o perdão é liberado. Quando o perdão é liberado, eu sou purificado. E quando eu sou purificado, eu estou apto para ganhar almas. Estou apto para fazer a obra. Eu não posso queimar etapa. Já querer fazer a obra sem passar pela presença, sem passar pela purificação. Sabe por que tem muitos pregadores aí com seus ministérios falidos? Porque cortam etapa. Não quer contemplar a presença, primeiro não quer reconhecer quem é e nem ser purificado. Mas quando eu não quebro etapa, quando eu não corto etapa, quando eu não pulo etapa, eu estou apto para fazer a vontade de Deus. Você conhece um dos profetas mais fenomenais, não em detrimento aos outros, Isaías. Vamos orar. Bendito seja o teu nome. Acabamos de dizer que o Senhor é santo, santo, santo. Nos ajuda a cada dia a aproximarmos do Senhor, para compreendermos verdadeiramente quem nós somos de verdade. Ajuda-nos a nos aproximar de Ti, e vai nos purificando a cada dia mais, preenchendo os nossos espaços vazios, aparando arestas, moldando de acordo com o Seu querer e a Tua vontade, lapidando. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer quem nós somos de verdade, diante da Tua magnífica santidade. Olha para nós com Seu olhar de misericórdia e nos ajuda a aproximar de Ti a cada dia mais. Nos purifica apesar de nós, porque se formos purificados a cada dia, estaremos aptos para fazer a Tua vontade e ganhar almas para o Teu reino. É a nossa função, é proclamar a Tua palavra, como o Senhor diz para Isaías: vai e fala a este povo. Renova o coração da Tua igreja a cada dia mais. Fortaleça-nos pelo poder da Tua palavra. Vivifica o nosso ser. A cada família aqui representada nesta noite, que o Senhor tome nas Tuas mãos. A cada visitante que o Teu Espírito impulsionou para estar aqui, que esta palavra caia nos corações e venha produzir frutos e frutos de justiça na Tua presença. Despede-nos agora, não da Tua presença, mas de volta aos nossos lares, nos acobertando nesse trajeto daqui até a nossa casa. Nos dê um sono reparador
E se for do teu querer, uma segunda-feira de paz na tua presença. É o meu pedido, é a minha súplica nesta noite, crendo na tua resposta. Eu te agradeço em nome santo de Jesus. Amém, amém e amém.